Eu tinha 40 anos quando finalmente tive um quarto só meu. Não um quarto de dormir, não um banheiro privativo, não uma gaveta no guarda-roupa. Um quarto inteiro, com fechadura, com janela que dava para o lado de fora da casa e com uma mesa comprida de madeira que eu mesma lixei e envernizei durante 3 fins de semana seguidos. Era o menor dos 3 quartos da nossa casa nova, o dos fundos, e quando meu marido viu pela primeira vez, ainda na visita com o corretor, disse que daria para usar como depósito ou escritório dele. Eu fiquei parada na porta por alguns segundos, olhando para a janela, para a luz da tarde que entrava torta e dourada, e disse: "Esse quarto é meu." Ele fez aquela cara. Você sabe qual cara. A cara de quem vai deixar passar porque percebeu que a decisão já foi tomada internamente e qualquer argumento seria gasto em vão. Et fameux. Passei o primeiro mês depois da mudança transformando aquele cômodo no lugar mais honesto da casa. Coloquei a máquina de costura da minha avó sobre a mesa de madeira, uma Singer antiga de 1974, preta com detalhes dourados, que eu tinha guardado por 8 anos em caixas, porque nunca tinha tido espaço para ela. Do lado, os carretéis organizados por cor numa prateleira que eu mesma montei seguindo um tutorial de vídeo por 40 minutos. Na parede, prejei sem pedir permissão a ninguém, um painel de cortiça onde ficavam os moldes que eu estava desenvolvendo, recortes de tecido, referências de cor. Tinha um tapete pequeno no chão, vermelho com franja, que eu tinha achado num brechó em Pinheiros por R$ 32 e que meu marido tinha olhado com a mesma expressão com que olhava para as minhas escolhas de decoração, aquela mistura de resignação e afeto que eu aprendi a reconhecer como amor ao longo de 11 anos de casamento. Aquele quarto cheirava a tecido e a madeira e era o único lugar da casa onde eu não precisava negociar nada com ninguém. Foi numa quarta-feira que meu marido chegou em casa com aquela postura. Eu reconheço a postura antes mesmo de ele abrir a boca. Os ombros ligeiramente levantados, o jeito de entrar devagar como se estivesse avaliando a temperatura do ambiente antes de prosseguir. Eu estava na cozinha aquecendo sopa e não virei quando ouvi a porta. "Minha mãe quer vir nos visitar", ele disse. "Ótimo, faz tempo que ela não vem." Ela perguntou se pode ficar uns dias. A passagem de Curitiba para cá saiu em promoção essa semana e ela já estava de olho. Eu mexi a sopa. "Uns dias quanto?" Ele ficou quieto 1 segundo a mais do que deveria. 10 dias, ele disse. Talvez 12, depende do retorno. Eu desliguei o fogo. Virei para ele. Meu marido estava parado na entrada da cozinha, com aquela expressão específica de quem sabe que a informação que acabou de entregar tem um peso considerável e está calculando os próximos movimentos. "Ela já comprou?" eu perguntei. "Ontem. Era promoção relâmpago. Você sabe como ela é quando aparece promoção." "Eu sei como ela é. Conheço minha sogra há 11 anos. Ela é uma mulher que age primeiro e comunica depois, não por descaso, mas porque genuinamente não processa a possibilidade de que a resposta possa ser não. É o jeito dela, sempre foi. E na maior parte das vezes eu consigo navegar isso sem atrito. Mas 10 dias na casa nova, 10 dias com tudo ainda sendo construído no ritmo que eu havia escolhido. 10 dias com uma pessoa que preenche os espaços que encontra com a presença dela, com os hábitos dela, com as opiniões dela sobre como as coisas deveriam estar organizadas. "Você perguntou para mim antes", eu disse. "Eu ia perguntar", ele disse. "Mas ela já comprou a passagem." Ele não respondeu. E no silêncio, eu já tinha a resposta completa. Eu servi a sopa para os dois e a gente jantou falando de outras coisas. Não porque eu estava fingindo, mas porque eu precisava de tempo para entender o que estava sentindo antes de colocar em palavras. Eu sempre fui assim, processo antes de falar. Quando falo, já sei o que estou dizendo. Naquela noite, depois do jantar, eu disse para ele que precisávamos conversar de verdade. Não uma conversa de cobrar, uma conversa de alinhar. Disse que a visita era bem-vinda, que eu gostava genuinamente da minha sogra, mas que havia uma coisa que eu precisava que ficasse clara, antes dela chegar. O quarto dos fundos era o meu espaço de trabalho. Não depósito, não quarto de hóspedes, meu espaço. E eu precisava que ele respeitasse isso da mesma forma que eu respeitava o escritório dele na sala. Ele ouviu, assentiu.
Disse que entendia e que ia conversar com a mãe para deixar claro que ela ficaria no quarto de hóspedes de verdade, o do meio, que estava completamente arrumado para isso. Eu acreditei nele porque 11 anos me ensinaram que quando ele promete olhando nos meus olhos, ele cumpre. Minha sogra chegou numa sexta-feira à tarde. Eu fui com meu marido buscá-la, no aeroporto, e ela desceu do corredor de embarque com uma mala grande, uma bolsa enorme e aquele sorriso que ela tem, largo e sem reserva, que ilumina o rosto inteiro e que o meu marido herdou em versão mais contida. Me abraçou forte e disse que eu estava diferente, mais leve, que a casa própria fazia bem pra cara da pessoa. No caminho, ela foi perguntando de tudo. Do bairro, dos vizinhos, de como era o mercado mais perto, se tinha padaria boa. Quando chegamos e ela viu a casa pela primeira vez, ficou parada na entrada por um momento, olhando, e então disse que estava maior do que ela imaginava pelas fotos. Os primeiros 4 dias foram bons. Ela é uma companhia que se adapta. Ri fácil, conta histórias longas que às vezes têm final e às vezes não tem, cozinha sem ser pedida e arruma a cozinha depois. Na terça-feira ela fez um caldo de frango que deixou a casa toda cheirando e que meu marido comeu 3 vezes. Eu trabalhei no meu quarto das 9 às 6 e quando descia, ela tinha sempre café ou alguma coisa pronta. Eu anotei mentalmente as primeiras pequenas coisas na quarta-feira. Os copos do armário trocados de prateleira. O pano de prato dobrado diferente. A cadeira da varanda que eu tinha deixado de frente para o jardim estava virada para o lado. Cada coisa isolada parecia pequena demais para mencionar. Cada um tem seus hábitos, eu pensei. É temporário, eu pensei. Na quinta-feira de manhã, cedo, antes de ela acordar, eu passei pelo corredor e a porta do meu quarto estava entreaberta. Eu tinha certeza de ter fechado na noite anterior. Entrei. A máquina da minha avó estava no lugar, os carretéis também, o painel de cortiça intacto, mas a janela estava aberta e havia uma das almofadas do sofá em cima da mesa de madeira, como se alguém tivesse entrado, olhado em volta e saído deixando um rastro sem querer. Eu fechei a janela, tirei a almofada, fechei a porta com a chave. Na sexta-feira eu precisei sair cedo para uma reunião presencial que durou o dia inteiro. Saí às 8 da manhã com a pasta, o café na garrafinha térmica e a chave do meu quarto no bolso. Voltei às 7 da tarde. Quando abri a porta da rua, parei. O corredor estava diferente. A meinha instinto registrou antes que minha cabeça processasse. O cheiro era diferente, um cheiro de arrumação, de coisas movidas, de esforço. Deixei a pasta na entrada e fui devagar até o corredor dos quartos. A porta do meu quarto estava aberta. A chave não estava na fechadura. Entrei. Não era mais o meu quarto. A máquina de costura da minha avó tinha sido empurrada para a parede do fundo e coberta com uma toalha dobrada por cima, como se fosse um objeto que precisasse ser protegido do caminho, não um instrumento que alguém usa. A mesa de madeira estava encostada à parede do lado, com a prateleira dos carretéis sobre ela, mas tudo reorganizado, os carretéis agrupados sem critério aparente, apenas para ocupar menos espaço. No centro do quarto havia uma cama de solteiro com roupa de cama nova, um travesseiro extra, e a luminária que eu usava para trabalhar com costura tinha sido movida para a cabeceira, virada para o teto. O painel de cortiça ainda estava na parede, mas os moldes e os recortes tinham sido cuidadosamente tirados e empilhados no canto, virados para a parede. Fiquei parada no meio daquele quarto por um tempo que não sei medir. Minha sogra apareceu na porta com a expressão de quem acabou de fazer uma surpresa e está esperando a reação. O rosto aberto, os olhos brilhando. Ficou bom, né? Eu limpei tudo, passei pano em tudo. Seu marido me ajudou a montar a cama. Aquele quarto estava sendo desperdiçado. Você quase não entrava. E assim eu fico mais à vontade, num cantinho próprio, sem incomodar. Eu olhei para ela. Depois olhei para além dela, pelo corredor, e vi meu marido no fundo da sala, sentado no sofá, olhando para o celular com a concentração de quem está fugindo de alguma coisa. Seu marido me ajudou a montar a cama. Meu marido sabia. Não só deixou acontecer, ajudou. Eu sorri para ela. Não foi um sorriso falso. Foi um sorriso que estava guardando espaço enquanto eu decidia o que fazer com o peso daquele momento. Um sorriso de quem ouviu, registrou tudo e ainda não sabe por onde começar.
Que bom que você se sentiu à vontade para fazer isso, eu disse. Vou trocar de roupa. Fui para o banheiro, fechei a porta, sentei na borda da banheira por alguns minutos com as mãos no colo. A máquina da minha avó tinha sido coberta com uma toalha. A máquina que minha avó usou por 30 anos, que costurou os uniformes escolares da minha mãe, os vestidos de festa das minhas tias, a roupa de cama que cobriu minha infância, que eu aprendi a usar com 12 anos sentada no colo dela numa tarde de inverno em Campinas, que carreguei em caixa por 8 anos porque nunca tive espaço, que coloquei sobre a mesa de madeira que eu mesma lixei como se estivesse colocando algo sagrado no altar certo. E estava coberta com uma toalha dobrada para não atrapalhar. Minha amiga me ligou naquela noite perto das 10. Ela mora em Santos, tem 42 anos, 2 filhos adolescentes e uma honestidade que às vezes dói e que eu precisaria pagar caro em qualquer terapeuta. Perguntou como estava a visita. Eu contei tudo, do começo, com calma e na ordem certa. Ela ficou quieta do outro lado por mais tempo do que o normal. Ela transformou seu ateliê num quarto de hóspedes. Ela disse devagar, na sua casa nova, sem te perguntar. Na minha casa nova? E a máquina da sua avó? Coberta com uma toalha no canto. Minha amiga respirou fundo, eu ouvi o ar saindo. E o que você vai fazer? Ela perguntou. Essa era a pergunta real, não o que eu estava sentindo, não se eu tinha razão, não o que a minha sogra tinha ou não tinha intenção. O que eu ia fazer? Porque é muito fácil ficar com raiva. É fácil morder o lábio e contar os dias que faltam. É fácil reclamar por telefone às 10 da noite e depois engolir tudo de volta e fingir que ficou bem. Eu tinha feito isso antes. Sabia exatamente como terminava. Com um peso que vai crescendo por baixo, quieto, até que um dia ele sobe inteiro pela garganta no momento errado, por um motivo pequeno que não era realmente o motivo. Eu não queria mais fazer isso. Vou conversar com ele primeiro, eu disse. Sua amiga ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, boa. E depois? Depois eu devolvo o quarto. Ela riu. Não foi uma risada de deboche. Foi a risada de quem reconhece alguma coisa que respeita. Naquela noite, depois que minha sogra foi dormir, eu chamei meu marido para o quarto de casal, fechei a porta sem bater, sentei na beira da cama e olhei para ele. Ele ficou de pé perto da janela, com a postura de quem sabe que a conversa chegou e está se preparando para ela sem tentar escapar. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele contou. A mãe tinha perguntado sobre o quarto dos fundos pela manhã, enquanto ele tomava café. Disse que tinha visto pela fresta da porta e achado que o espaço estava sendo subutilizado. Perguntou se poderiam montar uma cama lá para ela ficar mais confortável. E você disse que sim, eu disse. Não foi uma pergunta. Eu achei que você não ia se importar tanto. A cama é provisória. No fim da visita a gente desmonta. Eu olhei para ele por um momento antes de responder. Uma olhada longa, daquelas que atravessam o que a pessoa disse e chegam no que está embaixo. Você se lembra da conversa que tivemos antes dela chegar? Eu disse. Lembro. O que você disse para mim nessa conversa? Ele olhou para o chão. Que ia falar com ela sobre os espaços da casa. Você falou? Pausa. Uma pausa que já era resposta antes de virar palavra. Eu ia falar, ele disse. Você ia falar, e quando ela te pediu para montar uma cama no meu quarto de costura, você não só não falou como foi lá e ajudou a montar a cama. Ela é minha mãe. Ela queria se sentir confortável. Eu sei que ela queria se sentir confortável. Eu conheço a sua mãe e sei que ela não fez isso com maldade. Isso nunca foi o ponto. Você sabe qual é o ponto. Ele ficou olhando para o chão. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu, eu disse. Não compartilhado, não negociado. Meu. Eu passei 8 anos sem ter um lugar para colocar a máquina da minha avó. 8 anos. E no primeiro mês que finalmente tenho, em 12 horas aquele lugar vira quarto de hóspede sem que ninguém me pergunte nada, com a sua participação. Eu entendo, ele disse. Quero ter certeza que você entende de verdade, porque não quero repetir essa conversa, não com você, não com mais ninguém. Quando alguém quiser mexer em qualquer coisa nessa casa, a resposta certa é me perguntar antes, especialmente naquele quarto. Ele assentiu, mas dessa vez era diferente. Era o assentimento de quem chegou a um lugar real,
não o de quem está concordando para que a conversa acabe. Eu vou conversar com ela amanhã, ele disse. Não precisa ser uma conversa pesada, eu disse. Só precisa ser uma conversa honesta. Ele veio sentar ao meu lado na cama. Ficamos em silêncio por um tempo, um silêncio que não estava vazio. Estava cheio de coisas ditas e recebidas. Você vai desfazer o quarto? Ele perguntou. Vou. Agora? Agora. Ele ficou quieto por um segundo, depois disse, eu te ajudo. Eram quase 11 da noite, quando a gente foi para o corredor dos fundos, com cuidado para não fazer barulho. Ele desmontou a cama, enquanto eu removia a roupa de cama e devolvia ao armário do corredor. Quando a cama foi desmontada, eu afastei o travesseiro extra, recolhi a toalha que cobria a máquina da minha avó e dobrei devagar, com atenção, como se estivesse desfazendo um engano que me merecia ser corrigido com cuidado. Passei a mão sobre a Singer. O metal preto e frio, os detalhes dourados que o tempo tinha desgastado em alguns pontos, mas não apagado. Minha avó tinha o hábito de limpar essa máquina toda sexta-feira antes de guardar. Eu herdei o hábito sem perceber. Voltei a mesa de madeira para o centro do quarto, recoloquei a prateleira dos carretéis na posição certa, reorganizei os carretéis por cor, um a um, no silêncio das 11 da noite enquanto meu marido segurava a prateleira firme contra a parede. Os moldes e recortes voltaram para o painel de cortiça, cada um no alfinete certo. A luminária voltou para a posição de trabalho, inclinada sobre a máquina onde precisava estar. Quando terminou, fiquei parada no meio do quarto. Era o meu quarto de novo, com a minha mesa, a minha máquina, as minhas cores organizadas na parede. A janela fechada, a luz baixa, o tapete vermelho do brechó de Pinheiros onde eu sempre pisava quando chegava. Meu marido ficou parado na porta olhando para dentro. Ficou exatamente igual, ele disse. Eu sorri. Não igual, eu disse, do jeito que deveria estar. Ele não disse mais nada, mas havia alguma coisa na expressão dele que eu reconheci. Uma compreensão mais funda do que ele conseguia colocar em palavras naquele momento. Às vezes é assim. As palavras vêm depois. O entendimento chega antes. Eu tranquei o quarto, coloquei a chave no bolso do pijama e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. Fui para a cozinha, coloquei a chaleira para ferver, peguei a xícara de cerâmica azul que minha filha me deu no meu aniversário de 39 anos, a última antes de ir morar fora. Fiquei olhando pela janela da cozinha enquanto o dia clareava lá fora. Quando ouvi os passos da minha sogra descendo o corredor, respirei fundo uma vez, só uma, e continuei olhando pela janela até ela entrar na cozinha. Ela parou. Eu sabia, sem precisar virar, que ela tinha passado pela porta do quarto dos fundos e notado. Ouvi o silêncio dela processando. Bom dia, eu disse, virando com o café na mão e um rosto sem acusação. Ela estava com a expressão de quem recebeu uma informação que ainda está organizando. Não era raiva. Era uma mistura de surpresa e de alguma coisa mais funda que eu não soube nomear imediatamente. Você desfez, ela disse. Desfiz. Tem café fresco, quer? Ela entrou na cozinha devagar e pegou uma xícara do armário, a mesma de sempre, azul também, mas de um azul mais escuro, que ela já havia escolhido como favorita nos primeiros dias. Eu espereci enquanto ela servia. Dona Célia, eu disse. Ela levantou os olhos. Eu sei que a senhora fez aquilo com boa intenção. Conheço a senhora há 11 anos e sei como é o coração dela. Mas aquele quarto é o meu espaço de trabalho. Cada coisa lá dentro está onde eu coloquei com um motivo. A máquina que está sobre a mesa era da minha avó. Eu guardei ela por 8 anos em caixa esperando ter um lugar certo para ela. Esse lugar é aquele quarto. Então, quando a senhora quiser fazer alguma coisa aqui dentro, qualquer coisa, eu peço que me pergunte antes. Tá bom? Minha sogra ficou com a xícara nas mãos e me olhou por alguns segundos sem falar. Ela é uma mulher que criou 2 filhos praticamente sozinha depois que o marido foi embora cedo demais, que trabalhou a vida inteira em condições que eu só sei de ouvir histórias, que construiu tudo que tem com as próprias mãos, sem pedir licença para ninguém, porque a vida não estava esperando ela pedir. Faz parte dela entrar nos espaços e agir. É como ela sobreviveu. Mas naquele momento eu a vi me olhar de um jeito diferente, como se estivesse me vendo de um ângulo que não havia encontrado antes. Você tem razão, ela disse.
Simples. Sem enrolação, sem defensiva, sem o drama que eu secretamente esperava e para o qual eu já estava preparada. Eu tenho o hábito de entrar nos lugares como se fossem meus, ela continuou. Fiz isso na casa da minha irmã uma vez. Ela ficou meses sem me ligar. Na época eu achei que ela estava exagerando. Depois entendi. Ela parou. Passou os dedos na borda da xícara. Devia ter perguntado. A máquina da sua avó, ela disse com uma voz um pouco mais baixa. Quanto tempo você tem ela? Desde que ela morreu. 12 anos. Minha sogra assentiu devagar, com o cuidado de quem está recebendo uma informação que muda o tamanho do que fez. Me desculpa, ela disse. Eu respirei. Obrigada por falar isso. Ela assentiu de novo. Ficamos as duas por um momento com o café e a manhã começando lá fora. Então ela perguntou se eu ensinaria ela a usar a máquina. Eu não esperava essa pergunta. A senhora nunca costurou? Nunca aprendi. Sempre quis. Minha mãe costurava, mas eu era a caçula, e quando chegou a minha vez de aprender, ela já não tinha mais paciência para ensinar. Havia alguma coisa nessa confissão que me desarmou completamente. Não no sentido de perder o que eu havia dito ou de abrir mão do que era meu, mas no sentido de ver a pessoa inteira na minha frente, não só o conflito. Posso te ensinar o básico essa semana, eu disse. Se você quiser. Ela sorriu. Foi o sorriso menor, o mais real, não o do aeroporto que ilumina o terminal. Era um sorriso de alguém que acabou de receber alguma coisa que não esperava e que ainda não sabe direito onde guardar. Meu marido desceu meia hora depois. Eu o ouvi parar no corredor dos fundos, o silêncio de um segundo antes de continuar andando até a cozinha. Quando entrou e nos viu sentadas conversando, parou na entrada com a expressão de quem estava preparado para uma manhã tensa e não encontrou o que esperava. Café? Eu perguntei. Ele disse que sim, com uma voz pequena que era agradecimento e alívio misturados. Depois que minha sogra foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha, me olhou por um segundo. Você conversou com ela? Conversai. Como foi? Foi bem. Não precisava ser difícil, só precisava ser honesto. Ele ficou me olhando com aquela expressão que aparece às vezes e que eu não sei nomear com exatidão. Alguma coisa entre orgulho e reconhecimento e um afeto que vai mais fundo do que esses dois e não tem nome certo. Eu devia ter falado antes, ele disse. Quando você me pediu. Sim, devia. Eu sempre evito esse tipo de conversa com ela. Tenho medo de magoar. Eu olhei para ele. Rodrigo, você pode falar com amor e ainda ser claro. Uma coisa não cancela a outra. Sua mãe não precisou se magoar hoje. A conversa que eu tive com ela foi boa. Mas ela só pôde acontecer porque eu não fiquei esperando que alguém resolvesse por mim. Ele ficou quieto. Depois perguntou com uma seriedade que não era retórica. Como você aprendeu a fazer isso? Eu pensei de verdade antes de responder. Passei muito tempo me machucando em silêncio, eu disse. Guardando coisas achando que falar ia estragar. Até que percebi que guardar é que estava estragando. Não de uma vez, devagar, como umidade na parede. Você não vê até já ter penetrado fundo demais. Ele assentiu com aquela lentidão de quem está absorvendo uma coisa para além das palavras dela. Os dias seguintes foram diferentes. Minha sogra perguntava antes de qualquer coisa, não de forma exagerada nem ressentida, sem aquele excesso de cuidado que às vezes é mais incômodo do que o problema original. Ela simplesmente perguntava: posso usar essa panela? Onde fica o detergente reserva? Posso mudar o canal? Era um ajuste pequeno no comportamento, mas que mudava toda a atmosfera. E algo que eu não havia previsto aconteceu. A gente ficou mais próximas. Quando você para de fingir que está bem e diz o que está sentindo com respeito, sem crueldade, cria um espaço diferente entre as pessoas, mais real, menos polido, mas mais verdadeiro. E nesse espaço mais real, minha sogra me contou coisas que eu não sabia. Sobre como foi depois que o marido dela foi embora, sobre o medo que ela sentia toda vez que um dos filhos adoecia sem plano de saúde, sobre os anos em que ela costurava à mão as roupas das crianças, porque máquina era luxo que não cabia no orçamento. E então, na tarde de quarta-feira, eu abri o quarto dos fundos para ela. Coloquei uma cadeira do lado da minha e liguei a Singer.
O motor fez o som que sempre faz, um zumbido grave e contínuo, o mesmo som da cozinha da minha avó nas tardes de inverno. Minha sogra ficou olhando para a máquina com uma expressão que eu não esperava. Não era simplesmente curiosidade, era alguma coisa mais antiga. Você não precisa ter medo, eu disse. Ela é robusta, foi feita para durar. Eu sei, ela disse. É que lembra a minha mãe. A mãe dela também tinha uma assim. Ficamos em silêncio por um momento, as duas olhando para a Singer preta com detalhes dourados, cada uma com os próprios anos acumulados ao redor daquele objeto. Então eu mostrei o básico, como encaixar o carretel, como enfiar a linha, como regular o ponto. Minha sogra era uma aprendiz concentrada, com aquela seriedade de quem sabe que está aprendendo alguma coisa que importa. Errou o encaixe da linha 2 vezes, riu de si mesma, tentou de novo. Na terceira conseguiu. Quando a agulha desceu pela primeira vez costurando um retinho num pedaço de tecido velho que eu uso para testar pontos, ela ficou olhando para aquela costura por alguns segundos sem falar. Não é tão difícil quanto eu pensava, ela disse. Nunca é. O difícil é encontrar o espaço certo para aprender. Ela me olhou. Acho que entendeu que eu não estava falando só de costura. Na última noite da visita, a gente fez jantar juntas. Ela quis cozinhar um prato que fazia quando os filhos eram pequenos, uma carne assada com batata que levava tempero que eu nunca havia usado. Eu fui ao mercado buscar os ingredientes enquanto ela ficou organizando o que tinha em casa. Quando voltei, ela tinha separado tudo com a atenção de quem respeita o espaço e não toca no que não é perguntado. Ficamos na cozinha por mais de 2 horas. Meu marido entrou em algum momento, avaliou o ambiente e ficou, porque quando o cheiro ficou bom não havia mais razão de sair. A gente comeu na mesa da sala com o jogo americano que eu tinha comprado numa loja de artesanato no bairro, aquele que meu marido tinha olhado com a cara de resignação afetiva e que agora estava debaixo dos pratos de todo mundo. Depois do jantar, minha sogra tomou o café dela e então disse, sem que ninguém tivesse tocado no assunto, que ia ligar para a irmã quando chegasse em Curitiba. Eu perguntei se elas tinham se falado recentemente. Faz uns meses. Tivemos uma discussão boba. Você sabe como é. Sei um pouco, eu disse. Ela me olhou e havia um entendimento ali que não precisava de mais palavras. Na manhã seguinte, levamos ela ao aeroporto. No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de chegada, mais quieto, mais demorado. O abraço de alguém que foi e voltou de algum lugar interno que a viagem não estava no itinerário, mas aconteceu do mesmo jeito. Cuida do meu filho, ela disse no meu ouvido. Cuido. E ele cuida de mim. Ela se afastou e me olhou por um segundo com aquela clareza de quem acabou de ouvir uma coisa exata. É assim que tem que ser, ela disse. No caminho de volta do aeroporto, meu marido ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que ia ligar para a mãe mais vezes, que achava que a gente às vezes esquecia que as pessoas mais próximas são as que menos recebem atenção de verdade, porque a gente assume que elas já sabem. Eu concordei. E fiquei olhando pela janela do carro enquanto a cidade passava do lado de fora, pensando que às vezes as conversas mais importantes da vida acontecem não porque a gente planejou, mas porque alguém teve coragem de começar. Quando chegamos em casa, fui direto para o quarto dos fundos. Abri a porta, liguei a luminária sobre a Singer e fiquei parada por um momento olhando para o quarto inteiro, a mesa de madeira que eu lixei durante 3 fins de semana, os carretéis organizados por cor na prateleira, os moldes e recortes no painel de cortiça, o tapete vermelho com franja do brechó de pinheiros, a luz entrando pela janela torta e dourada como entrava no primeiro dia. Havia um pedaço de tecido na máquina que tinha ficado do ensaio com minha sogra. Um retinho costurado em tecido cru, imperfeito, mas feito por mãos que nunca haviam segurado essa máquina antes. Eu não tirei. Dobrei e deixei sobre a mesa, do lado da Singer, como se fosse uma nota. Peguei o celular e mandei mensagem para a minha amiga. Ela foi embora. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Como foi? Fui boa, eu digitei. Você colocou o quarto de volta? Na mesma noite. E conversou? Com ele e com ela. Ela demorou um pouco mais para responder dessa vez. Quando veio, eram só 3 palavras. Orgulho de você. Fiquei com o celular na mão olhando para aquelas palavras. Não porque eu precisasse de validação para saber que havia feito certo,
mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam maiores quando alguém que a gente ama vê e reconhece, são coisas diferentes. Precisar e receber. Eu não precisava, e recebi do mesmo jeito, com gratidão. Quero ser honesta sobre uma coisa antes de terminar. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito. Tive medo de parecer difícil, tive medo de criar um clima, tive medo de que minha sogra fosse embora magoada e que isso ficasse entre mim e meu marido como um resíduo que não sai. Esses medos são reais. Eu os senti na noite em que fiquei sentada na beira da banheira com as mãos no colo, depois de ver o quarto transformado. Eu os senti quando escolhi as palavras para falar com ela na manhã seguinte. Mas aprendi, aos 40 anos, e com uma lentidão considerável, que medo é uma informação. Ele me diz que aquilo importa para mim. Me diz onde estão as coisas que eu preciso proteger. Cabe a mim decidir o que fazer com essa informação. Posso engolir e esperar passar, ou posso falar com cuidado, sem crueldade, com a clareza de quem sabe o que quer e respeita a pessoa que está na frente. Escolhi a clareza, e o mundo não desabou. Minha sogra não foi embora magoada, meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme, mais honesta, mais real. A minha avó tinha uma frase que eu ouvi tantas vezes na infância que parou de fazer sentido. Uma dessas frases que só chegam ao lugar certo com os anos certos. Ela dizia: casa se compra, lar se constrói. Eu achava bonito, mas vago. Como essas coisas que as avós dizem que a gente anota mentalmente para entender mais tarde. Agora entendo. Uma casa pode ser nova, escriturada, com porta e fechadura e janela que entra luz, e ainda assim ser um lugar onde as pessoas fingem, onde se engole, onde se espera, onde a ferrugem trabalha por baixo, quieta, até que já não é mais possível ignorar. Um lar é onde você pode dizer, isso importa para mim sem ter que pedir desculpa por sentir, onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir, onde um ajuste acontece sem que ninguém precise ser destruído para que ele seja feito. Eu quero um lar, sempre quis. E entendi nessas últimas semanas que construir um lar não é sobre ter o quarto certo, a máquina certa, o tapete certo. É sobre ter a coragem de dizer a verdade às pessoas que você ama, especialmente porque você as ama. Meu marido apareceu na porta do quarto dos fundos. Ficou me olhando por um segundo sem dizer nada. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo bem, eu disse. Melhor do que tudo bem, na verdade. Ele sorriu com aquele sorriso pequeno, que é o mais verdadeiro de todos. Eu virei de volta para Singer. Passei a mão sobre o metal frio e antigo. Peguei a agulha com o gesto que aprendi com 12 anos no colo de uma mulher que eu amei e que não está mais aqui, mas que deixou esse objeto e esse gesto e esse cheiro de tecido novo como uma forma de continuar. E comecei a costurar. Não foi a discussão que me fez decidir, foi uma planta. Eu tinha comprado aquela samambaia numa feira de fim de semana em Campinas, numa manhã em que acordei mais cedo do que todos e saí sozinha, apenas com minha bolsa e a vontade de andar por um lugar onde as pessoas não me conheciam. Era uma planta generosa, daquelas que crescem para todos os lados, como se não tivessem consciência de que poderiam estar incomodando alguém. Cheguei em casa, coloquei no canto do corredor perto da janela, onde a luz da tarde entrava por pelo menos 3 horas. Era o único canto da casa que não era de mais ninguém. Na manhã seguinte, a samambaia não estava lá. Procurei na cozinha, na área de serviço. Encontrei na garagem, dentro de um saco plástico, com as raízes para cima, como um objeto descartado sem cerimônia. Perguntei para meu marido. Ele disse, sem tirar os olhos do notebook, que minha sogra havia achado que sujava o corredor com as folhas. Peguei a planta, levei para o banheiro do nosso quarto, coloquei em cima do armário, reguei com cuidado e naquela noite sentei na borda da cama olhando para ela no escuro por um tempo que não sei calcular. Não estava com raiva, estava com uma clareza que chegou de forma diferente de qualquer coisa que eu tivesse sentido antes. Fria, precisa, como a tela de uma planilha depois que todos os dados foram inseridos e o resultado final aparece. Deixa eu te contar desde o começo.
Eu tinha 33 anos quando me mudei para a casa dos meus sogros, junto com meu marido, numa decisão que foi apresentada como temporária, da mesma forma que muitas coisas temporárias acabam sendo permanentes. Meu marido tinha 38, engenheiro civil, trabalhava numa construtora em Campinas, uma pessoa que me olhava com uma ternura genuína quando estávamos os dois sozinhos. O problema é que os dois sozinhos naquela casa era uma condição muito rara de se alcançar. A casa dos meus sogros ficava no Jardim Flamboyant, um bairro de casas grandes e ruas com árvores, onde minha sogra havia passado os últimos 22 anos organizando cada cômodo com a precisão de quem considera esse trabalho uma arte. Ela tinha 63 anos, aposentada do magistério municipal, uma mulher de gestos rápidos e opiniões mais rápidas ainda, que havia criado 2 filhos com uma eficiência que eu reconhecia e que ela jamais perdeu o hábito de exercer, mesmo depois que os filhos cresceram, e um deles voltou para dentro de casa trazendo uma esposa junto. Meu sogro era o contrário dela em quase tudo. Homem quieto, 67 anos, que passava as tardes no quintal cuidando de uma horta de tomates com uma paciência que contrastava completamente com o ambiente interno da casa. Com ele eu me entendia bem. Ele me perguntava sobre o trabalho, ouvia quando eu respondia, ria das minhas histórias de paciente com aquele sorriso tímido de quem não está acostumado a demonstrar que está gostando de uma conversa. Era como se dentro daquela casa existissem 2 países com fronteiras invisíveis. O país do meu sogro, tranquilo e receptivo, e o país da minha sogra, onde eu nunca aprendi completamente o idioma. Eu era fisioterapeuta, especializada em reabilitação neurológica. Trabalhava em 2 clínicas e atendia alguns pacientes em domicílio nos fins de semana. Tinha 15 anos de carreira, um consultório que havia montado num espaço alugado em Americana e que vendi quando nos mudamos porque o deslocamento ficou inviável. Essa decisão custou mais do que eu calculei na época, não em dinheiro, mas em algo que levei tempo para nomear, a sensação de ter um lugar no mundo que era construído com as minhas mãos. A decisão de morar com eles foi do meu marido, proposta numa conversa de domingo com tom de solução lógica. Os pais estavam ficando mais velhos. A casa era grande. O aluguel que pagávamos em Americana era caro, apenas enquanto juntássemos para comprar o nosso. Eu ouvi, avaliei, disse que tudo bem. Devia ter prestado mais atenção no que não foi dito. Nos primeiros meses tentei com sinceridade, aprendi os ritmos da casa. O horário do jantar era às 7h30 sem exceção. A minha sogra lavava as panelas imediatamente após o uso e deixar uma louça descansando por mais de 5 minutos na pia era o tipo de detalhe que ela notava sem dizer nada na hora, mas que aparecia depois, numa forma de comentário lateral que eu levei tempo para aprender a decodificar. Aprendi a não rearranjar nada nas prateleiras da cozinha. Aprendi que o sofá da sala tinha um lado que era implicitamente dela e outro que era de todos, o que na prática significava que era de ninguém. O problema não apareceu de vez. Foi chegando como chuvisco que você ignora porque não parece chuva de verdade, e só percebe quando já está encharcado. Minha sogra tinha opiniões sobre como eu dobrava a roupa, sobre o volume com que eu falava ao telefone no corredor, sobre o horário que eu chegava nas noites em que tinha atendimento tardio. Uma vez organizei meus livros de reabilitação numa prateleira do corredor que estava vazia. Na manhã seguinte, os livros estavam na nossa suíte, empilhados no chão ao lado da cama, e no lugar deles havia uma fruteira de cerâmica que ela havia comprado numa viagem a São João da Boa Vista e que, segundo ela disse quando perguntei, ficava melhor ali do que na caixa onde estava guardada. Não disse nada. Recolhi os livros, arrumei um espaço dentro do guarda-roupa e guardei junto com eles uma coisa pequena que ainda não conseguia nomear corretamente. Era parecida com resignação, mas tinha uma textura diferente, mais fria, mais atenta. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas noites em que o quarto parecia menor do que as paredes sugeriam. A resposta mais honesta é que fiquei porque ainda acreditava que a situação era temporária e que quando a gente acredita nisso com força suficiente, vai adiando a conversa difícil sempre para depois de um momento que ainda não chegou. Fiquei também porque eu amava meu marido de uma forma real,
concreta, e porque separar o homem do ambiente em que ele existia exigia um esforço que eu ainda não estava disposta a fazer. E fiquei porque sair exige energia. E energia é um recurso escasso quando você trabalha em 2 empregos, passa 1h30 no trânsito por dia, e ainda chega em casa tendo que calibrar cada gesto para não criar atrito. No 3º ano, comecei a ver a geometria daquela casa com uma nitidez diferente. Havia uma hierarquia clara, construída ao longo de décadas com a solidez de quem nunca precisou colocá-la em palavras porque nunca havia sido questionada. Minha sogra no centro. Meu sogro em órbita próxima, respeitoso e distante. Meu marido em órbita seguinte, que havia aprendido desde criança que a forma mais segura de navegar aquele ambiente era concordar antes de pensar. E eu numa posição que ninguém havia definido oficialmente, o que significava que qualquer pessoa com mais tempo de casa poderia redefini-la sem aviso. Contei para meu marido, sem dramatizar, só fatos, que me sentia como visita em permanência, que chegar cansada depois de 6 atendimentos seguidos e encontrar meus pertences remanejados sem me consultarem, pesava de um jeito que estava ficando difícil de ignorar. Ele ouviu com a atenção que eu conhecia, aquela atenção de quem está ouvindo e simultaneamente calculando qual resposta causará menos consequências. Depois disse: minha mãe é assim com todo mundo, não é pessoal. Eu olhei para ele por um momento. Quando algo acontece comigo toda semana, eu disse com a voz que uso quando preciso que um paciente entenda uma instrução importante pela 2ª vez, isso se torna pessoal independente da intenção. Ele não respondeu. Olhou para a janela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer, a expressão de quem encontrou um problema que não está no manual de soluções que lhe ensinaram. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, foi compreensão. A compreensão silenciosa de que estava esperando uma proteção que não estava no repertório do meu marido, não por maldade, mas porque ele havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Passei os meses seguintes observando com uma atenção nova. Observei meu marido, como a postura dele mudava quando a mãe entrava no cômodo, como as opiniões dele chegavam sempre já filtradas por aquilo que ela pensaria. Observei meu sogro, que havia construído para si uma paz interna que custava a ele o preço do silêncio. Observei minha sogra e entendi que ela não era cruel. Era uma mulher que havia passado décadas sendo a arquiteta de um mundo que funcionava exatamente como ela havia planejado, e eu era a primeira variável que não pedia licença para existir. No 4º ano, comecei a poupar com intenção. Eu sempre havia guardado dinheiro. Era uma herança de criação. Minha mãe era enfermeira de hospital público e havia criado minha irmã e a mim com o salário dela depois que meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Ela nos ensinou, com aquela firmeza quieta de quem aprendeu pela necessidade, que dinheiro guardado não é luxo, é vocabulário, é a diferença entre pedir e decidir. Até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí poupei com destino. Meu salário havia crescido. Tinha feito uma especialização em Florianópolis 2 anos antes, que me abriu portas para consultoria em hospitais. Atendia agora pacientes particulares 3 vezes por semana, num espaço sublocado perto do trabalho. Havia negociado meu contrato com uma das clínicas e conseguido um percentual melhor. E havia uma conta que existia desde antes do casamento, onde entrava uma quantia mensal proveniente de um imóvel que eu havia herdado da minha avó em Mojimirim, que eu havia colocado para alugar e que gerava uma renda que meu marido sabia que existia, mas nunca havia perguntado o valor. Desde o 1º ano na casa dos meus sogros, eu havia proposto contribuir com as despesas mensais. Era uma questão de princípio. 2 adultos com renda não moravam de graça no espaço de ninguém. Minha sogra havia recusado com aquela elegância de quem recusa e registra o gesto ao mesmo tempo. Meu marido havia aceitado a proposta e passou a receber uma transferência minha todo mês, que ele administrava numa conta que ele dizia ser para as despesas da casa. O que descobri no 6º ano, numa conversa que não foi fácil, é que minha sogra jamais havia sido informada dessas transferências. Para ela, eu era uma nora que morava na casa da família por generosidade da família. Para mim, eu havia contribuído por 62 meses seguidos sem perder um. Mas estou no 4º ano ainda. O 6º vem depois.
Comecei as anotações num caderno pequeno que guardava dentro da pasta de prontuários dos pacientes domiciliares, onde ninguém jamais olharia. Listei o que tinha, o que entrava, o que podia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu ainda não conhecia bem. Depois cidades vizinhas: Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Paulínia. Fiz simulações de financiamento, calculei custos de reforma, comparei potencial de valorização por região. Era o mesmo raciocínio que eu usava para montar um plano de reabilitação. Diagnóstico preciso, metas claras, protocolo realista. Meu marido sabia que eu poupava. Nunca perguntou o total. Nunca imaginou a escala do que estava sendo construído, real por real, com a disciplina de quem aprendeu cedo que segurança não é sorte, é trabalho acumulado. No 5º ano, minha sogra reorganizou o espaço que eu havia montado no quarto para trabalhar. Eu havia colocado uma mesa compacta num canto da suíte, com um organizador de papéis, o notebook e uma luminária de braço ajustável que eu havia comprado, porque a luz do quarto era insuficiente para laudos de 2 horas. Aquele canto era o meu canto de trabalho. Era onde eu estudava artigos novos, escrevia relatórios, planejava protocolos. Era o único espaço naquela casa que tinha o cheiro do meu trabalho. Numa tarde em que eu estava numa capacitação fora, minha sogra entrou no quarto, decidiu que a mesa descaracterizava o ambiente e a moveu para a área de serviço, junto com a luminária e o organizador. Quando cheguei, o canto estava vazio. No lugar da mesa havia uma poltrona que eu nunca tinha visto, que ela havia comprado numa loja de segunda mão naquela mesma tarde, porque, segundo ela disse com a naturalidade de quem não imagina que precisa de explicação, o quarto ficava mais harmonioso assim. Recolhi meus materiais da área de serviço com calma. Reorganizei o que consegui dentro do guarda-roupa. Sentei na borda da cama e abri o caderno de anotações. Olhei para os números por um tempo e pensei: está quase. No 6º ano, a samambaia sumiu. Não foi a coisa mais pesada que aconteceu naqueles anos, mas foi a que encontrou o terreno certo, porque eu já estava pronta. Já havia guardado o suficiente. Já havia pesquisado o bastante. Já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que existia dentro de mim com a solidez de uma estrutura já erguida. Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro do quarto. Sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para os números na tela por um tempo longo. Era mais do que eu mesma reconhecia quando pensava a respeito, porque diminuir o tamanho do que eu havia construído tinha se tornado um hábito que eu adquiri naqueles anos sem perceber quando começou. Fechei o aplicativo, olhei para o teto. Pensei: agora. Comecei as visitas a imóveis no mês seguinte, dizendo que tinha supervisão clínica em outra cidade ou reunião de equipe no hospital. Visitei 9 propriedades ao longo de 2 meses e meio. A 10ª foi numa tarde de sábado em Vinhedo, numa rua chamada Alameda das Magnólias, num condomínio fechado de casas térreas, onde o silêncio tinha a qualidade específica dos lugares onde as pessoas escolheram morar em vez de ter acabado ali. A corretora abriu o portão e eu entrei antes dela. Casa de 3 cômodos, sala com pé, direito alto, cozinha integrada com janela para o jardim lateral. No fundo, um espaço que a planta chamava de área multiuso, com entrada independente pelo jardim, iluminação natural o dia todo e uma tomada trifásica que a corretora disse ter sido instalada pelo dono anterior, que era veterinário e usava o espaço como consultório. Fiz as contas enquanto ela ainda falava. Com aquele espaço alugado para algum profissional de saúde, as despesas mensais da casa cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independentemente de tudo o mais que ela significava. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, de respeito pelo peso do que estava decidindo e por tudo que viria depois. Consultei minha irmã, que mora em Ribeirão Preto e conhece minha história desde o começo. Conversei com uma advogada que uma colega do hospital me indicou. Reli o contrato 5 vezes. Assinei numa quarta-feira de manhã, antes do primeiro atendimento do dia, num cartório em Vinhedo onde a tabeliã tinha a paciência tranquila de quem já viu muita assinatura importante passar por aquela mesa.
Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei no carro do estacionamento por alguns minutos com o motor desligado. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que demorei um momento para identificar. Depois entendi. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em 6 anos, um lugar no mundo cujo endereço não precisava de negociação com ninguém. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos os 4 como em qualquer quarta. Minha sogra havia feito frango assado. Meu sogro perguntou sobre um paciente que eu havia mencionado semanas antes, um senhor de 71 anos que estava aprendendo a caminhar de novo depois de um AVC. Contei que ele havia dado os primeiros passos sem apoio naquela semana. Meu sogro sorriu com aquele sorriso tímido dele. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila, embaixo da cama. Nos dias seguintes, encaminhei a reforma por aplicativo de mensagens com uma arquiteta que a corretora me indicou, uma profissional objetiva que entendia o que eu precisava sem que eu precisasse repetir 2 vezes. As obras aconteceriam durante a semana, nos horários em que eu estaria na clínica. Não havia nenhuma razão para explicar a ninguém o que estava sendo feito num imóvel com meu nome na matrícula. O jardim lateral foi o espaço que planejei com mais cuidado. Queria um canto com banco de madeira e canteiro elevado. Queria plantar o que eu quisesse, no lugar que eu escolhesse, sem que ninguém calculasse se estava no caminho de alguma coisa mais importante. Queria um espaço onde as coisas crescessem no ritmo delas, sem precisar pedir licença para ocupar luz. Em paralelo, comecei a retirar meus pertences da casa dos meus sogros com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Uma sacola por semana, discreta e planejada. Primeiro os documentos, diplomas, registros do conselho profissional, os recibos impressos e organizados em pasta das transferências mensais que eu havia feito ao longo dos 6 anos, cada mês com data e valor. Depois os itens de valor afetivo, um caderno de receitas que era da minha avó, uma foto emoldurada da minha formatura, onde minha mãe aparece com aquele sorriso que ela reservava para os momentos que realmente importavam. Depois as roupas fora de temporada. Depois os livros técnicos, 2 ou 3 por vez dentro de sacolas de farmácia. Meu marido não notou, ou notou, e não soube o que fazer com isso. Nunca descobri qual das 2 hipóteses era verdadeira. A arquiteta mandou mensagem numa quinta à noite. Pronto para visita quando puder. Fui no sábado de manhã. Peguei a estrada antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Abri o portão de vinhedo com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio da manhã. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato dentro da cabeça. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha e batia na bancada nova. O piso tinha o cheiro específico de material que acabou de ser assentado. A sala tinha o pé direito alto que eu havia pedido porque salas com teto baixo me dão a sensação de que o espaço está sendo contido. Fui até o jardim lateral. Abri a porta de madeira nova. O canteiro elevado estava construído, com a terra já preparada. O banco de madeira estava no canto que eu havia indicado na planta, encostado na parede com a exposição de sol da tarde que eu havia calculado. E no chão, ao lado do banco, a arquiteta havia deixado uma samambaia num vaso de barro, com um bilhete de papel preso no caule com um barbante, para inaugurar bem. Fiquei olhando para a planta por um tempo que não sei medir. Depois sentei no banco, apoiei as mãos nos joelhos, olhei para o canteiro vazio que ainda ia receber o que eu decidisse plantar, para a luz que entrava pelo ângulo que eu havia escolhido, para o silêncio de uma manhã que não tinha o peso de nenhuma expectativa alheia. E então, chorei. Não de tristeza. Do tipo de alívio que só chega quando você solta um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido a diferença entre carregar e estar de pé. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. Minha sogra comentou que o supermercado havia mudado a posição dos produtos e que era impossível achar alguma coisa. Meu sogro perguntou se eu havia descansado. Disse que sim. 2 semanas depois, o caminhão chegou às 7 da manhã. Eu havia contratado uma empresa pequena, 2 profissionais que trabalhavam com rapidez e com a discrição de quem entende que algumas mudanças precisam ser feitas sem cerimônia. Tudo havia sido combinado por mensagem na semana anterior.
Eles sabiam o que carregar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo dos anos, a estante com todos os meus livros técnicos, as caixas que já estavam organizadas dentro do guarda-roupa, a mesa compacta que havia ficado na área de serviço desde o dia em que foi removida do quarto, e a samambaia do banheiro, que havia sobrevivido em cima do armário com uma resiliência que eu havia acompanhado de perto. Meu marido havia saído cedo para uma vistoria de obra em Americana. Meu sogro, nas manhãs frias de setembro, não descia antes das 9. Minha sogra tinha grupo de caminhada às 7 e saía pontualmente às 6h50. 6 anos ensinam a rotina de uma família melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a gaveta da cozinha onde eu havia guardado, semanas antes, uma pasta fina com os comprovantes de todas as transferências mensais que havia feito ao longo de 6 anos. Cada mês, cada valor, tudo impresso e organizado por data. Coloquei a pasta dentro da mochila. Eram 8h40 quando ouvi a porta da rua. Minha sogra havia voltado antes do esperado. O grupo havia sido cancelado porque a professora de caminhada estava gripada. Ela entrou pela cozinha, viu as caixas no corredor, viu os profissionais passando com a estante, viu a suíte com a porta aberta e o interior vazio. Ficou parada na entrada da cozinha com a sacola da caminhada ainda no ombro e uma expressão que eu nunca havia visto naquele rosto. Não era raiva, era desorientação. Era o rosto de quem entra num ambiente que conhece de cor e encontra as coordenadas erradas. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem tremor na voz. Ela ficou me olhando. Depois olhou para os profissionais, que continuavam trabalhando com a eficiência de quem já viu essa cena em versões diferentes. Indo para onde? Meu filho sabe disso? Falarei com ele quando for o momento. Você não pode simplesmente sair assim. Isso é uma falta de consideração com essa casa. Respirei devagar. Havia algo que eu havia planejado dizer, não por raiva, por clareza, por encerramento. Pela necessidade de que algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para que ambas as partes possam seguir adiante com a mesma informação. Preciso te contar uma coisa, disse com a voz que eu uso quando preciso que um paciente entenda algo importante que vai mudar a forma como ele vê a própria recuperação. Durante 6 anos, eu transferi todo mês um valor para meu marido a título de contribuição com as despesas dessa casa. Água, luz, gás, internet, mercado, todo mês, sem falhar uma vez. Tirei a pasta da mochila, abri, mostrei os comprovantes. Não forcei na mão dela. Apenas segurei aberto, como quem apresenta um prontuário. Você nunca soube porque meu marido nunca te contou, mas eu contribuí por 72 meses seguidos. Não fiz isso para receber agradecimento. Fiz porque era justo. Mas você tem o direito de saber, antes de eu sair, que você não estava me fazendo um favor nesses anos. A gente dividia um espaço de formas que você nunca conheceu completamente. Silêncio. Os 2 profissionais passaram por nós carregando as últimas caixas. Minha sogra ficou parada com a sacola ainda no ombro, olhando para os comprovantes com uma expressão que eu levaria tempo para processar. Não era remorso ainda. Era talvez a primeira fissura numa certeza que havia sido construída tão sólida que nunca havia precisado ser testada. Não precisei de mais. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. A cama havia ficado porque era da casa. A mesinha de canto que nunca foi minha. Na parede, uma área mais clara onde a estante havia ficado por 6 anos, um retângulo de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado naquela casa e que agora estava de volta para ela. Desci com a mochila. Meu sogro estava na sala. Ele havia descido mais cedo do que o costume. Talvez o barulho dos móveis sendo movidos tivesse chegado até o quarto. Estava sentado no sofá com o controle remoto no colo que não havia ligado, olhando para a sala reorganizada com uma expressão serena que contrastava com o ambiente. Quando me viu passar com a mochila, levantou devagar. Não disse nada por alguns instantes. Depois me olhou com aqueles olhos tranquilos que eu havia aprendido a respeitar ao longo dos anos. Você encontrou um lugar bom? Respirei fundo. Encontrei, eu disse. Ele assentiu, devagar,
como quem processa uma informação que já suspeitava de alguma forma, mas não havia verbalizado. Depois disse, baixo, com aquela voz que ele usava quando falava das plantas da horta, sem ornamento nenhum. Eu sei que aqui não foi fácil. Ela é como é, sempre foi. Eu aprendi a andar em volta disso de um jeito que às vezes me custa coisas que nem percebo mais que estou pagando. Fez uma pausa. Você fez certo em não aprender a mesma coisa. Olhei para ele. Nos olhos dele havia uma honestidade que me partiu de um jeito diferente de tudo que havia acontecido naquela manhã, porque ele não estava me absolvendo. Estava me dizendo uma verdade sobre si mesmo, que provavelmente nunca havia dito em voz alta para ninguém. O Senhor foi bom para mim, eu disse. Sempre foi. Ele estendeu a mão. Apertei com as duas mãos. Naquele aperto havia mais do que cabia em qualquer palavra que eu tentasse construir. Saí, fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a samambaia embrulhada num pano úmido. A mochila no banco do passageiro. Motor ligado. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia, seguindo o caminhão. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Renata, minha mãe me ligou. O que aconteceu? Cadê você? O que é esse caminhão? Estou indo para minha casa. Silêncio longo. Que casa? Você comprou um imóvel? Quando? Casa em Vinhedo. Térrea, jardim, espaço lateral independente. Assinei a escritura há algumas semanas. Paguei com dinheiro que guardei ao longo dos anos. Pausa. Eu podia ouvir a respiração dele mudando. Renata, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão dessas não é individual, é do casal. Respirei pelo nariz devagar. Queria manter a clareza que havia me custado tanto tempo construir. Eu transferi dinheiro para as despesas da sua casa por 6 anos, todo mês, sem faltar. Você sabia? Sabia. Sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela, eu era uma nora morando por favor na casa da sua família. Para mim, eu estava contribuindo com um espaço onde não tinha voz sobre nada, nem sobre onde colocar uma planta num corredor. Não é assim que funciona um casamento. Você não pode tomar uma decisão desse tamanho sozinha sem nem me avisar. Eu sugiro que você contrate um advogado para cuidar da parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava livre, o caminhão seguia na frente com o ritmo constante de quem sabe aonde está indo. O sol de setembro entrava pela janela do lado direito com aquele ângulo específico da manhã avançando. Cheguei em Vinhedo às 10 da manhã. Os 2 profissionais descarregaram com cuidado e eficiência. Eu ia indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu a mim mesma, como se eu houvesse passado meses decorando aquela casa de cabeça, o que era exatamente o que havia feito. Quando foram embora, fui até o jardim lateral, abri a porta de madeira. Coloquei a samambaia do banheiro ao lado da que a arquiteta havia deixado, as duas no mesmo nível de luz, com espaço para crescerem para os lados sem precisar de permissão. Sentei no banco de madeira, apoiei as mãos nos joelhos, olhei para o canteiro vazio por um tempo longo. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia opinião não solicitada esperando pela próxima coisa que eu fosse fazer. Havia só o vento de setembro e o silêncio tranquilo de um lugar que ainda estava aprendendo quem eu era. Depois entrei, fui até a cozinha, abri as caixas, guardei as panelas, coloquei os livros técnicos na estante nova. Sobre a bancada, encostei o caderno de receitas da minha avó numa posição que eu pudesse ver da mesa. Colei na geladeira, com um ímã de girassol que havia comprado semanas antes, uma frase que minha mãe repetia quando eu era pequena e achava que alguma coisa era difícil demais. Dificuldade não é sinal de erro. É sinal de que você está fazendo algo que importa. Fiquei olhando para a frase por um tempo. Depois, preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma que tinha algo de inédito em cada detalhe pequeno. O espaço lateral foi alugado em menos de 3 semanas para uma psicóloga que atendia crianças e adolescentes e precisava de um consultório com entrada independente, acessível e silencioso. A renda cobria boa parte das minhas despesas mensais. Eu continuava exercendo a profissão que havia escolhido, continuava crescendo, mas agora tudo que eu construía tinha o meu nome em todos os lugares onde importava.
O processo de separação foi conduzido pelos advogados com ordem. Meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Encontramo-nos num café em Campinas, num lugar neutro que não tinha memória específica para nenhum dos dois. Ele veio com a expressão de quem havia passado semanas fazendo perguntas que não encontravam as respostas esperadas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia conversado com a mãe, que havia sido uma conversa difícil e necessária, que queria tentar de novo, mas num lugar só nosso, sem mais ninguém. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 6 anos para escolher diferente. Não precisava ser numa grande briga. Podia ter sido em cada momento pequeno em que você calculou o que diria para criar menos atrito antes de pensar no que era justo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disposição para esperar por uma versão de você que talvez apareça." Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Minha sogra me mandou uma mensagem algumas semanas depois, um texto longo que eu li até o fim com atenção. Ela escrevia que eu havia agido de forma precipitada, que havia destruído o que havíamos construído, que o jeito como saí foi falta de respeito com a casa e com a família, e que ela jamais havia me tratado de forma injusta, que só havia tentado manter as coisas organizadas do jeito que sempre funcionou. Reli a mensagem uma vez. Não respondi naquele dia. Não respondi nas semanas seguintes. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque algumas conversas precisam que a outra pessoa tenha feito um trabalho interno antes de começar, e aquela mensagem mostrava que esse trabalho não havia sido iniciado. Eu havia aprendido, a um custo que não consigo calcular completamente, que não era minha responsabilidade iniciar esse processo por ninguém. Meu sogro me mandou uma mensagem curta um mês depois. 4 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que a horta estava dando tomates como nunca, e que ele havia plantado uma samambaia no jardim porque havia ficado com a impressão de que ficava bonita naquele canto. Fiquei olhando para essa última linha por um longo tempo. Respondi com o mesmo cuidado com que ele havia escrito. Não houve mais contato depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não conseguiria explicar completamente, porque ele fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a habitar. E às vezes o máximo que alguém consegue fazer é plantar uma samambaia no jardim depois que quem havia trazido a primeira já foi embora. O que ficou daquilo tudo não é mágoa. Mágoa exige que você continue olhando para trás com a expectativa de que algo poderia ter sido diferente. E eu aprendi que olhar para trás com mágoa é uma forma de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Sim, mas fiquei também porque desde cedo a gente aprende que persistência é virtude, que boa esposa aguenta, que paciência é sinal de caráter forte. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando olhei para o espelho numa tarde comum do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia passado anos aprendendo a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão bem treinada que havia se tornado invisível até para mim mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não minha sogra, não a samambaia jogada na garagem, não os 6 anos de opiniões sobre dobra de roupa e volume de voz. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer em doses pequenas e que ninguém havia me pedido explicitamente para fazer isso. Eu havia aprendido sozinha, pelo método acumulado das consequências, e havia executado com uma competência que só reconheci quando parei para olhar de fora. Independência financeira não é acúmulo. Isso aprendi da maneira mais longa e mais cara que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida pede que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade suficiente para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que eu sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem uma opção real, a coragem vem naturalmente, porque você não está mais agindo de um lugar de desespero, mas de um lugar de escolha. Hoje, quando chego do trabalho,
Entro pelo portão lateral que dá direto para o jardim. Criei esse hábito desde o primeiro dia, porque queria que o caminho de chegada passasse pela parte da casa que mais me pertence. Largo a mochila no banco do jardim. Troco de roupa, sento. As duas samambaias estão onde sempre estiveram, desde o primeiro dia. Cresceram para os lados, como se nunca tivessem dúvida de que tinham espaço para isso. A que a arquiteta deixou de presente ficou maior. A que sobreviveu dentro do banheiro do quarto da outra casa ficou mais densa, com aquela qualidade específica das plantas que já passaram por privação e que crescem de forma diferente depois disso, mais internas, mais firme. Ontem, uma tarde de terça, depois de um dia longo de laudos e atendimento, cheguei com mais cansaço do que o habitual. Sentei no banco, apoiei as costas na parede, fiquei olhando para o canteiro que agora tem manjericão, alecrim e uma roseira que plantei no mês passado sem saber ainda se ia funcionar. A psicóloga do espaço lateral havia terminado os atendimentos mais cedo e passou a cabeça pela portinha do jardim para perguntar se eu queria dividir um chá. Disse que sim. Ficamos as duas sentadas no jardim até o sol sumir completamente. Ela me contou sobre uma criança que havia dado um passo novo na terapia naquela tarde. Contei sobre o paciente que havia voltado a andar depois de 8 meses de reabilitação. O tipo de conversa que não precisa de contexto para fazer sentido, porque o que importa é a substância do que está sendo dito, não o histórico de quem diz. Quando ela foi embora, fiquei mais um tempo sozinha. A noite chegou com aquela lentidão específica de setembro. As samambaias ficaram escuras antes do canteiro, porque são mais altas e perdem a cor mais cedo. Não havia nenhum horário que eu estivesse descumprindo. Não havia nenhum olhar esperando por mim quando eu entrasse. Havia só a noite chegando no ritmo dela e eu no meu lugar, no meu jardim, no meu silêncio. Às vezes penso na samambaia jogada na garagem dentro de um saco plástico, naquele gesto tão automático, tão sem cerimônia, como quem remove um objeto que está ocupando um espaço que não é dele. Minha sogra nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou. Não porque seja cruel, mas porque ela nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não pode dizer não. Algumas pessoas só entendem geometria quando percebem a falta do que havia sido preenchido. As samambaias estão no jardim, na luz que eu escolhi, no ângulo que eu planejei, com espaço para crescerem para todos os lados, sem precisar de permissão de ninguém. Elas não precisaram de permissão para ficar.